Olá, hoje no Jornal Inclusão você vai conferir quais os direitos trabalhistas garantidos para as pessoas com deficiência, qual a importância da acessibilidade na web e mais, jornalista vive um dia como cadeirante. Não saia daí, fique conosco. Segundo dados do IBGE 2010, 23,9% da população são pessoas com deficiência. Será que o mercado de trabalho está preparado para receber essas pessoas? Não, infelizmente não é cumprida devido a vários fatores, dentre eles a dificuldade de se conseguir a mão de obra, dificuldade de acessibilidade, dificuldades na própria lei. A lei foi criada com a função de obrigar as empresas a contratar pessoas deficientes. Só que o legislador ele não buscou meios para facilitar que as empresas tenham esses deficientes nos seus quadros de operários. Então, você vai ter empresas que é obrigada a contratar determinado número de empregados com deficiência física, mas como eu posso dizer, a produção daquela empresa não admite que uma pessoa com deficiência venha trabalhar ali, seja por questões ergonômicas, seja por questões de acessibilidade, seja pelo próprio risco da atividade desenvolvida. Então, por conta de esses fatores e outros tantos, muitas empresas, infelizmente, não cumprem à risca esta lei. Dr. William, como o mercado de trabalho recepciona as pessoas portadoras de deficiências físicas? O mercado de trabalho, há tempos atrás, por uma questão talvez de preconceito, talvez por uma questão de não ser obrigada a recepcionar essas pessoas, simplesmente deixava de recepcionar pessoas com deficiências físicas em seus quadros. De 1991 para cá, com a criação da Lei 8.213, o mercado de trabalho passou a ser obrigado a recepcionar pessoas com deficiências físicas. A Lei 8.213, que é a Lei de Contratação de Deficientes nas Empresas, criada em 24 de julho de 1991, está sendo cumprida por todas as empresas? Quais os benefícios das pessoas com deficiências que se ingressam no mercado de trabalho? Bom, benefícios são vários. O primeiro é a própria inclusão social. Depois nós temos os benefícios previdenciários, que essas pessoas passam a ter direito à previdência privada, a seguros, direitos à aposentadoria, né? Muitas dessas empresas têm planos de saúde, né? E esses empregados, esses portadores de deficiências físicas passam a ter acesso aos planos de saúde que talvez outrora eles não tinham, desempregados, né? Então, esses são os principais benefícios que são concedidos aos trabalhadores com deficiência física. Qual a maior dificuldade das empresas em cumprirem essa lei? Pois é, as maiores dificuldades estão dentro da acessibilidade, questões de risco da atividade da empresa. Mas, sem nunca nos esquecermos, uma grande dificuldade é a própria contratação de mão de obra. Nesses termos, é muito difícil a empresa conseguir cobrir a cota determinada por lei, justamente porque não se encontra no mercado de trabalho pessoas bastante suficientes para suprir essas cotas, e seja porque não querem trabalhar, por qualquer que seja o motivo pessoal dessa pessoa, seja porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar, mas a empresa não tem como enquadrá-la dentro da vaga a ser preenchida. Obrigado pelos seus esclarecimentos, Dr. William. Por nada, estamos sempre às ordens e podendo ser útil, conte sempre conosco. Foi um prazer estar com vocês. Aprenda um pouco mais como as pessoas com deficiência visual acessam a internet. Para falar sobre o assunto, conversamos com Bruno Pulis. Ele é especialista em acessibilidade na web. Segundo cálculos da Consultoria de Tecnologia e Marketing,
no ano de 2015, no Brasil, haverá mais de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet, o que corresponde a 42,4% da população mundial. Segundo o censo do IBGE de 2010, no país existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Maristela Marques lida com deficiência visual desde seu nascimento. Sua avó era quem acompanhava na sala de aula ditando as lições do quadro. E também foi quem incentivou o aprendizado no braille. Não, os que são acessíveis não tem dificuldade. A única coisa é que a tela, a gente não tem uma visão total como as outras pessoas têm. A gente vai vendo a tela por pedaços, né? Que a gente vai navegando com o teclado. Então, talvez seja um pouco mais lento. Mas eu acho que isso nem chega a ser uma dificuldade. Alguns que eu não me lembro assim nomes, não, mas tem alguns que eu entro e não consigo, não. O leitor de tela trava, porque ele fica mudo, ele não consegue ler. Aí não dá nem para saber o que está escrito, que ele fica mudo. Hoje, a telefonista costuma gastar em média 3 horas por dia em frente ao computador. Bruno Pulis, que é desenvolvedor front-end e especialista em acessibilidade, acredita que a web mais acessível é um bem comum para todos. Um exemplo simples de barreira que uma pessoa pode ter é a própria questão da navegação do site. Se o site não for feito corretamente, a pessoa não vai conseguir navegar. Uma pessoa cega, por exemplo, ela precisa de um leitor de tela. No Windows ele chama NVDA, é um dos. NVDA existe o JAWS também. E através desses softwares que leem as páginas, leem os programas, as pessoas têm acesso à informação. A gente precisa de conscientizar as pessoas para que os sites sejam acessíveis. Existe menos de 5% de sites governamentais acessíveis, onde existem leis brasileiras que afirmam que os sites devem ser acessíveis, devem ter acessibilidade. E fica aqui o meu recado para que as pessoas possam pensar no próximo e pensar que a experiência que você possa projetar possa te afetar daqui 20 anos, daqui 10 anos. Me ajudem. Não, vem. Cara, ele não tá dando nem mais. Chama. Vai dar certo, ela desgoverna, minha filha. Parou. Amor. E não se esqueça, além do Jornal Inclusão, o nosso canal tem outros programas. Confira. Até a próxima!